A paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos para estarmos aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Bom, como você sabe, esse é o seu canal e o seu momento é BDcast. E hoje estudaremos a lição de número 5, né? Já chegamos na lição de número 5. Jesus é Deus. Então vamos fazer o corpo aqui da nossa lição de número 5. A lição dessa semana que vai ser do dia 2 de fevereiro de 2025. Como eu já falei para vocês, o título Jesus é Deus. Nosso texto áureo diz mesmo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Nossa verdade prática vai dizer: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Nossa leitura diária, segunda-feira, Salmo 45, 6 e 7, a divindade de Jesus segundo o salmista. Terça-feira, Isaías 9 e 6, a deidade absoluta do Messias segundo o profeta. Quarta-feira, João 8:58, Jesus é o mesmo, grande eu sou, do Antigo Testamento. Quinta-feira, Tito 2:13, a divindade do Senhor Jesus segundo o apóstolo Paulo. Sexta-feira, 2 Pedro 1:1, a deidade absoluta de Cristo segundo o apóstolo Pedro. E sábado, 1 João 5:20, o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus segundo o apóstolo João. A nossa leitura está no livro de João e vai dizer mesmo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A apresentação da lição e os objetivos da lição: primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. E a nossa palavra-chave é Emmanuel. Nosso primeiro ponto: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Nosso segundo ponto: a heresia que nega a divindade de Jesus. E o nosso terceiro ponto: as implicações do arianismo na atualidade e a conclusão. Esse é o nosso corpo da nossa lição dessa semana. Jesus é Deus. O professor já está na bancada e antes de a gente começar, eu já fiz uma colinha aqui para não esquecer as pessoas que têm nos dado uma força no canal EBDcast, né? Já aproveito já a oportunidade, você que está assistindo o canal, está acompanhando o canal, pega o link, envia para os grupos lá da tua igreja, para o grupo da EBD, fala com o teu líder, pede permissão a ele, manda ele visualizar o vídeo. Se ele permitir, coloca lá no grupo, coloca no grupo dos amigos. E no grupo dos amigos também que não é evangélicos, é a palavra de Deus, né? A intenção da palavra de Deus é justamente essa: promover salvação de vidas. Então deixa eu mandar um alôzinho aqui, um momento de saudação para algumas pessoas que têm abençoado também o canal, né? Têm assistido, têm acompanhado e a gente fica muito grato. Então eu vou começar aqui com a nossa irmã Raíssa. Raíssa é dali da Vila da Prata, é uma das professoras também da classe das mulheres ali na congregação de Vila da Prata. Deixa eu mandar um abraço aqui, uma saudação para Raíssa, esposo e as princesas, né? Suas duas filhinhas lindas aí, a
Maria Helena e Aninha, e o seu filho Pedro. Maria Helena, inclusive, é componente da união onde a gente é líder, né? Deixa eu mandar também um abraço aqui para esse casal abençoado também que tem acompanhado o EBDcast e tem comentado lá também, que é Roseane e Alexandre, também aí esse casal abençoado aí, meus amigos da congregação aí de Vila da Prata também. Aqui deixa eu mandar um alô aqui também, uma saudação para o nosso irmão Gera, é o dirigente do PROAT e é também aí um dos assíduos aí na Escola Bíblica Dominical, a congregação de Mangueira Torre, a congregação no qual nosso professor é o dirigente, nosso irmão Gera e a sua esposa, nossa irmã Denise. Deixa eu mandar também um momento de saudação aqui, um abraço também aqui para nossa irmã Kátia. Nossa irmã Kátia é uma das componentes assíduas aí também da classe das mulheres aí, da congregação de Mangueira Torre. E aqui também vai um momento de saudação para nossa irmã Valéria Souza, da congregação do Zumbi, é uma das professoras, se não me engano, ela é a professora da classe das mulheres aí na congregação do Zumbi, tem acompanhado o canal também e tem sido de bênção também para o canal. Esse foi o nosso momento de saudações e o professor já está na mesa, professor, paz do Senhor. Amém. Chegamos na lição de número 5. A lição passada a gente falou sobre o Deus triuno. E essa semana, professor, a gente vai estudar justamente essa lição, Jesus é Deus, né? E aí tem alguns segmentos aí para o professor trazer a ilustração aí para a gente a respeito do arianismo, que está aí na lição, né? Que negava, de fato, a divindade do Messias. E tem alguns pontos que a gente depois vai também estar trazendo aqui junto com o professor está esclarecendo. Mas a lição, professor, é uma lição bastante bem didática, mas é um assunto realmente que requer um estudo mais aprofundado, como a gente vem sempre falando, né? Por que existe essas doutrinas, né? Porque essa lição está tão baseada em cima disso e foi uma das... a gente pega o livro do apóstolo João, né? João está sendo sempre enfático em mostrar a pessoa do Messias, né? A pessoa de Jesus, justamente por conta dessas correntes que aparecia para tentar divergir a respeito do Cristo, né? E a gente estava até comentando antes da gente começar a gravação a respeito que era o maior problema era aceitar esse Cristo que veio em carne, né? E essa lição de hoje vai puxar um pouco também para esse segmento e vai também mostrar a respeito de Jesus, né, com essa natureza humana e essa natureza divina. Então, o professor já está na bancada e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, professor, e tem sido de bênção. Graças a Deus, a gente tem recebido um feedback. É claro que a intenção do canal não é receber elogio, mas fortalece também o canal, que a gente sabe que está no caminho certo. E a intenção do canal aqui é sempre estar esclarecendo as escrituras. E já avisando já para os irmãos que estão acompanhando, é claro, como nosso professor sempre fala, o assunto é muito amplo, é muito vasto, e aqui a gente coloca em questão aqui o que é mais óbvio, né? O que é mais simples, para tentar esclarecer mais, não para complicar. Até porque também o tempo é curto, a gente começa a falar e o professor enxuga bastante para poder trazer a forma mais didática possível para que seja claro para todos nós, né? Então o professor está na bancada e está com ele já a fala para a gente responder a respeito desse Deus, né? E como o professor sempre fala, nessa hipostase, né, professor? Essa união das duas naturezas, a humana e a divina. Amém, professor? Amém. Obrigado, Jefferson, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, com você, para que a gente possa estar refletindo um pouco, discutindo um pouco sobre esse tema tão importante, que Jesus é Deus. Para nós é uma verdade categórica. Isso. Nós não temos dúvida disso, dúvida nenhuma, é verdade. de que Jesus é Deus, né? Só que é importante a gente discutir essas questões a nível doutrinário mesmo, né? Para relembrar algumas verdades e refletir sobre alguns desafios que a igreja cristã passou logo nos primeiros séculos de sua história, e combater também
as heresias que foram surgindo, e dentro desses grupos o arianismo foi então um dos grandes desafios que a igreja nos 3 primeiros séculos teve que enfrentar. A gente vai já comentar. Como você disse muito bem, a lição de hoje está intimamente ligada, relacionada com a lição número 3, que refere-se, lição número 2, se não me engano. Somos cristãos, foi a Não, é lição número 3, né? 3, a encarnação do verbo. E essa lição está muito interligada com aquilo que já foi apresentado e demonstrado e debatido na sala de aula, no que refere sobre Jesus e a encarnação, né? A encarnação do verbo. Hoje, lá na encarnação do verbo, nós trabalhamos o aspecto mais humano de Jesus, né? A importância dessa humanização do verbo com o propósito da nossa redenção, né? O objetivo de Jesus se tornar humano foi para que pudesse ser realizada a obra da redenção. A vida, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo garante para todos nós, seres humanos, a redenção, né? Se manifestou ali a reconciliação que Jesus fez através do seu sacrifício, a reconciliação da humanidade com Deus, né? E hoje a lição já nos mostra uma verdade categórica, mas essa verdade categórica para nós foi colocada em xeque naquele momento ali entre o 3º século da igreja, pelo movimento que já citamos aqui, foi o arianismo. Mas a gente quer começar com a demonstração bíblica da doutrina, né? Porque é uma doutrina bíblica, Jesus é Deus. Isso. E nós trabalhávamos também um pouquinho na lição passada, que versou e teceu sobre a Trindade, né? Então, meio que nós também já citamos essa verdade. Jesus é Deus, porque ele também é uma das pessoas da Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é um único ser e 3 pessoas distintas, né? Então, já desde a lição passada, que refere-se sobre a Trindade, Jesus já é considerado e já é demonstrado através na Sagrada Escritura que ele é Deus. Então, para nós, isso é uma verdade categórica e incontestável, né? Nós já acreditamos. Mas para que a gente possa relembrar essa verdade, o comentarista da lição faz uso do mesmo texto que fez uso no que refere-se à lição de número 3, que foi a encarnação do verbo. Isso. Ele usa aqui João capítulo 1, versículos do 1 ao 4, e eu quero retomar essa leitura para que a gente possa começar a nossa reflexão especificamente sobre a deidade de Cristo. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. E veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o comentarista toma como escopo da sua argumentação o texto de João, do Evangelho escrito por João, capítulo 1, para dizer que Jesus, para defender que Jesus não é apenas o Verbo encarnado, que por isso já é grande coisa, só dentro desse aspecto já revela muito para nós, mas também ele é o próprio Deus, né? É o Deus que se humanizou. Então nós, nesse texto, podemos defender as duas máximas aqui importantes. Uma, a encarnação do Verbo, ou seja, a humanização de Jesus. Isso nós já defendemos na lição de número 3. E hoje defenderemos o aspecto mais exclusivo de que corresponde à deidade de Cristo. João defende essas duas coisas aqui.
no capítulo 1, porque, afinal de contas, quando ele escreve, João, diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de Lucas, ele revela o lado mais divino de Jesus. Então, Mateus escreve para os judeus, revela Jesus como o Messias enviado por Deus. Marcos escreve para os romanos. E o propósito de Marcos é mostrar Jesus como o servo, aquele que é Deus, é o Messias, mas se colocou em posição de servo, para que pudesse então levar toda a humanidade para a salvação. Já Lucas apresenta Jesus como homem, esse aspecto mais humano de Jesus. Ele deixa isso muito claro no capítulo 19, versículo 10, né, de Lucas, quando diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, um aspecto mais humano, Lucas apresenta não só apenas aqui, no Evangelho escrito por ele, como também em Atos dos Apóstolos, que ele também escreve. Mas João, por sua vez, ele quebra o paradigma, ou seja, o modelo, o padrão que os três primeiros evangelistas estabeleceram, ou seja, ele se afasta um pouco mais da perspectiva desses três primeiros escritores sagrados, ou seja, Mateus, Lucas e Marcos, ou Mateus, Marcos e Lucas, e começa a partir de uma outra perspectiva, porque João tem o objetivo de mostrar Jesus enquanto Deus. Isso. E em todo o livro de João, e não apenas João aqui, no que corresponde ao Evangelho, mas as três epístolas que ele escreve, né, primeira, segunda e terceira epístola de João, e também no Apocalipse, que a gente vai citar aqui alguns versículos, defende essa deidade de Jesus. Então, João tem preocupação de mostrar que Jesus é Deus, e o Deus humanizado, um Deus que tomou forma humana, como a gente falou lá na lição de número 3, né? E discutimos aqui, inclusive tem um vídeo, e quem quiser retomar, assistir e analisar a discussão, está aí. Inclusive, pessoal, a gente até falou nessa lição número 3, quando João faz essa citação, e o verbo se fez, isso é muito forte, porque fala da pré-existência já, ele já existia antes de tudo. Tanto que ele não está dizendo que ele foi feito. João está sendo muito enfático, quer dizer, e o verbo se fez, ele já existia, ele se fez carne. Ou seja, João é muito enfático no evangelho dele, em trazer com muita riqueza de detalhes. Inclusive, eu estava até comentando domingo na classe, que da lição lá a respeito de Jesus lá da Trindade. Como é? O Deus triuno. Sim. Que eu corri, eu saí um pouco dos livros e fiz a tese todinha em cima do capítulo do capítulo 10, capítulo 14 e o capítulo 16. Foi suficiente para mostrar a Trindade dentro desses 3 capítulos. Ou seja, o livro de João é um livro que facilita muito a gente entender tanto a respeito da Trindade, como esse assunto de hoje, como o assunto da lição de número 3, porque João dá muita riqueza de detalhe. E quando a gente vê, e foi bom o senhor estava falando a respeito, quando João corre por fora, quando a gente observa justamente nos textos de João, a gente até, em algumas passagens, dá até entender que João, ele não fala nem como fosse um discípulo do mestre, mas como se ele tivesse uma revelação muito profunda a respeito dessa natureza divina de Jesus, que ele quase... Ele cita muito a respeito, como você vê ele nesse tratado dele aqui, a respeito do verbo, você entende isso aqui mais como ele teve uma clareza, assim, uma revelação divina, né? Como se ele nem fosse um daqueles que andou com o Messias, mas o detalhe que ele traz é tão profundo assim, que a gente, de fato, como o senhor falou, a gente observa que ele correu por fora de todos os outros escritores, dos 3 outros escritores. Ele, por fora, ele fez uma escrita, ele correu uma linha muito profunda. Quando a gente vai analisar ele a respeito dos outros, a gente vê uma linha muito profunda em João. Verdade, isso porque, vamos dizer, João gozava, vamos dizer, de uma intimidade maior justamente, com Jesus, né? Ele teve em muitos momentos mais próximo de Jesus. Claro que João teve o mesmo grau de inspiração do que os outros escritores sagrados. É, né? Só a linha de pensamento, né? A abordagem que João faz que é diferenciada dos outros
evangelistas, de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas ambos, todos os escritores sagrados, não só do Novo Testamento como do Antigo Testamento, todos eles estão no mesmo patamar de inspiração divina. Isso. Então, João faz uma abordagem muito clara para a gente, mas ele não é mais inspirado do que os outros justamente, escritores né, sagrados. Mas como ele tem essa revelação e revela Jesus como, de fato, Deus humanizado, Deus encarnado, e o objetivo de João é demonstrar essa deidade de Cristo, e todo o escrito de João é um verdadeiro tratado em defesa, né, da deidade de Cristo. Então parece que ele, vamos dizer, tem uma especificidade maior, coisa parecida. Inclusive a gente não vê não só no livro de João, né? Mas a gente vê isso nas epístolas e a gente vê isso no Apocalipse. No Apocalipse é que a gente vê a revelação clara mesmo, e ali foi uma revelação. Mas quando a gente pega todo o tratado de João, a obra é muito... A palavra achei agora que veio a palavra. A obra dele é muito diferente da obra dos outros. Diferencia, né? Ele diferencia muito. E ele pontua muito bem os dois aspectos, a parte humana e a parte divina de Cristo. Ele fala os dois aspectos com muita clareza e muito detalhista, né, professor? Então, João, vamos dizer, é um bom início de discussão. Haja vista que ele tem essa urgência de escrever e defender Jesus enquanto Deus, mas também enquanto Deus humanizado. Então, as duas naturezas de Jesus aqui estão interligadas, né? Aquilo que a gente já havia falado em outras lições, sobretudo na lição de número 3, Isso. Que foi a união hipostática, né? A união das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Então, Jesus, ao mesmo tempo, é homem e, ao mesmo tempo, é Deus. Para contribuir nessa discussão, porque João não foi o único escritor sagrado a defender a deidade de Cristo, a gente vai ver no decorrer aqui da nossa discussão, alguns textos. O apóstolo Paulo também, né? O apóstolo Paulo, Pedro também. Pedro. Então vamos ver dentro dessa perspectiva, né, desses outros escritores sagrados, demonstrando um pouco dessa deidade de Cristo. Vamos ver aqui o que nos diz Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Paulo aqui defendendo aqui também essa deidade de Jesus, deixando isso muito claro para a gente. Capítulo 2, versículo 13 de Tito diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo é muito categórico também em dizer que nós aguardamos a bendita esperança, e a bendita esperança nada mais é do que a manifestação da glória do nosso grande e Salvador, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele já defende, dizendo aqui que o nosso Salvador, ou seja, Jesus Cristo, é Deus, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não só ele, veja o que diz Pedro, capítulo 2 Pedro, né, capítulo 1 e versículo 1. É um texto que também está na lição, no corpo da lição. 2 Pedro, logo no início, né, na abertura da epístola, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele usa o mesmo termo que Paulo usa lá para Tito, capítulo 2, versículo 13. O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como Paulo, Pedro também assevera essa deidade de Cristo. Assim como João também está asseverando. E João deixa isso muito mais claro, porque João se preocupa em mostrar de fato essa deidade de Cristo, quando ele escreve aqui na primeira epístola, escrita por ele, né, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Esse texto é um texto muito claro, não deixa dúvida alguma que Jesus, de fato, é Deus.
Aí diz aqui, versículo 20, capítulo 5, versículo 5, ou capítulo 5, versículo 20 de primeira Epístola ao João. Ele diz aqui: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, primeiro ele diz que estamos no verdadeiro, e esse verdadeiro é Jesus Cristo. E além disso, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso é muito categórico, isso é muito claro para nós, que a deidade de Cristo é uma verdade defendida em todo o texto sagrado. E não só no Novo Testamento, se a gente, por exemplo, ir para Isaías capítulo 9, né, na promessa messiânica, 6, né? 9 e 6 de Isaías, também um texto que está no corpo da lição, que o comentarista faz uso. Está na leitura diária da terça-feira. Isso. Aí versículo 6 diz assim, Isaías capítulo 9 e versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, aqui mesmo Isaías está dizendo que ele será Deus Forte. Isso. Então, automaticamente, ele já está defendendo aquilo que Jesus é em sua natureza divina. E não apenas dizendo que Jesus é o Deus forte, mas também fala de um dos atributos que só Deus tem, que é os atributos incomunicáveis. E um dos atributos incomunicáveis que Deus tem é que ele é eterno. Ele está dizendo que ele é Pai da eternidade. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é Deus, e é Deus forte, e também é Pai da eternidade. E esse texto, esse Jesus que foi prometido aqui há um pouco mais de 700 anos, nasceu aqui através da obra do Espírito Santo, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o conhecemos como Emanuel, que significa dizer Deus conosco. Então, Emanuel, Deus conosco. Rapidinho, professor. Esse texto também eu achei muito interessante, eu estava dando uma olhada nesse texto, e a gente observa que ele inicia dizendo que um menino nasceu, mas depois ele diz que um filho se nos deu, ou seja, veio um menino, mas o que Deus tirou da sua essência foi um filho. Isso é interessante, essa questão, quando a gente para observar, porque nasceu um menino, mas só que na presença de Deus veio, ele nos deu, um filho se nos deu. Isso é muito, muito importante, essa frase. Paulo também revela isso para a gente em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, quando justamente fala de quando Jesus tomou essa forma humana e teve que se despojar da sua glória e não da sua divindade, né? Sim, sim. Ele despoja da sua glória, mas não deixa de ser Deus. Quando ele diz aqui, o capítulo 2 de Filipenses, versículo número 5. Vamos ler até o versículo do 5 até o 11, para deixar isso muito mais claro para a gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui é categórico, ele é Deus que teve que se esvaziar da sua glória, se despojar da sua glória, imaginando a sua divindade. Sim. Então se tornou-se homem e trouxe consigo, ali se materializou e se reuniu as duas naturezas, a natureza humana de Jesus e a natureza
divina de Jesus. Jesus é completamente Deus e completamente homem, humano. Então isso é uma verdade muito categórica. Então, para a igreja do primeiro século e dos séculos que foram se desenvolvendo, isso é uma verdade categórica. O problema é que surgiu grupos como o arianismo, né? Ário, que era então um presbítero, discordava dessa verdade. Século IV, entre século III e século IV, né? A discussão, e porque o Concílio de Nicéia, que foi resultado de toda essa controvérsia, toda essa discussão, surgiu então a necessidade do concílio. E o Concílio de Nicéia foi o primeiro grande concílio ecumênico. Então, já havia tido um concílio, que foi o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, mas alguns consideram o Concílio de Jerusalém nem tanto um concílio em si, porque ele não teve uma conotação universalista, como teve o de Nicéia. Então, alguns vão considerar o Concílio de Jerusalém um sinodo, que é uma assembleia em caráter menor, mais restrito, né? Já o Concílio de Nicéia reuniram mais de 300 bispos que estavam reunidos em todo o Império Romano. Esse ainda era o período de Constantino. Constantino estava governando o Império Romano e Constantino já havia então permitido a liberdade dos cristãos professarem a sua fé. Por isso, nesse momento, o Império estava meio que em paz, vamos dizer assim, com os cristãos. Estavam meio em paz. Então, os cristãos gozavam um pouco mais de liberdade de professar a sua fé. Só que a controvérsia teológica, que parecia apenas uma discussão em princípio religioso, começou a tomar contornos diferentes, proporções maiores, e a ponto inclusive de se tornar uma disputa política de grupos que estavam ali disputando o poder em representação social dentro do primeiro e segundo século da igreja, né? E sobretudo terceiro, isso aí já está basicamente no terceiro século da igreja. Então, o que acontece? Constantino permite que façam uma reunião a fim de que pudesse deliberar sobre essa discussão. E qual era a discussão de fato? Ário dizia o seguinte: por que qual é o problema e o perigo da interpretação do arianismo acerca da deidade de Cristo? É que eles acreditavam que Jesus, que era o Verbo, só passou a existir depois do nascimento de Jesus. Depois de nascer. Então, o Verbo nem sempre foi eterno. Essa era a argumentação de Ário, né? Então, nem sempre foi eterno. Ele só começou a existir quando nasceu lá no ventre de Maria. Então, ao nascer, começou a existir. Que vai de encontro, porque Jesus disse, certa vez disse, antes de Abraão existir, eu já era. Em outras palavras, eu sou. Ele usa o termo. Então, falando inclusive dessa deidade, o próprio João, no texto que nós lemos aqui, Evangelho escrito João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então Jesus é eterno, assim como o Pai assim como o Espírito Santo também o é. São um único eterno, porque não são três eternos, né? A gente viu isso na lição passada. Não são três eternos, mas tanto um único ser, em natureza, substância e essência, e três pessoas distintas, mas Jesus, enquanto participante, não é, da Santíssima Trindade, ele é eterno, assim como o Pai o é, assim como o Espírito Santo é. Então, uma das atribuições de Jesus, um dos atributos divinos de Jesus é que ele é eterno. Ele não começou a surgir no nascimento, porque ele não tem nem começo nem fim. Ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno. Então, Ário interpreta de uma forma equivocada o texto sagrado, dizendo que Jesus, o Verbo, nem sempre existiu e só vier a existir depois do seu nascimento virginal.
E isso proporcionou muitas discussões, a ponto, inclusive, de Constantino fazer com que surgisse uma grande assembleia, e essa grande assembleia vai dar origem ao Concílio de Nicéia. Né? Então, Nicéia era uma cidade da Ásia Menor, e o concílio aconteceu em 325, e reuniu mais de 300 bispos da igreja. Ário não pôde falar, porque ele não era bispo. Então, quem vai falar no lugar ou em favor de Ário, das ideias do arianismo, é Eusébio de Nicomena. Eusébio de Nicomena vai, então, defender o posicionamento de Ário na discussão, e quando ele começou a expor as ideias de Ário, automaticamente todos que estavam ali rejeitaram a ideia e pensou que ia ter alguma adesão, que as pessoas iam apoiá-lo, mas verdade seja dita que todos que estavam na reunião renegaram as ideias de Eusébio de Nicomena. Não é o mesmo Eusébio de Cesaré, para que eu não possa confundir aqui os dois personagens, e ele foi, então, rejeitado automaticamente na sua argumentação. Por quê? Porque se a gente disser que o arianismo está correto, nós estamos dizendo que Jesus não é Deus. Não é Deus. E que Jesus foi criado, e que, de fato, se a gente entrar dentro dessa interpretação equivocada, como o arianismo acredita, que diz que Jesus foi a primeira grande criação de Deus, então nós estamos colocando Jesus numa categoria menor do que o Pai. E Jesus não está numa categoria menor do que o Pai. Ele está na mesma categoria, está no mesmo patamar de divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no mesmo patamar, na mesma categoria de divindade. Então, esses argumentos foram colocados por terra, e o próprio concílio, depois de ter deliberado essas questões, isso não significa dizer que a discussão acabou, porque o arianismo foi tomando força. Depois o próprio Constantino se converteu ao arianismo, e em virtude da influência de Eusébio, e automaticamente ele se colocou contra a igreja, que estava defendendo esse ponto de vista contra o arianismo, né? Que é a questão defendendo a ortodoxia bíblica, aquilo que o texto sagrado estava defendendo. E depois da morte de Constantino, os seus 3 filhos governaram o seu lugar: Constantino II, Constâncio e Constante, que dividiram então o império, e meio que ficou nessa celeuma entre grupos dentro da igreja defendendo posicionamentos contra o arianismo, e outros defendendo a ortodoxia bíblica. Então, esse debate não foi um debate muito amistoso, não. Teve muito conflito dali para frente, a ponto de ter um outro concílio, que é o Concílio de Calcedônia. E o Concílio de Calcedônia também deliberavam sobre as questões da deidade de Cristo. E não só esse, o concílio também de Éfeso, também uma das questões que vão ser deliberadas no concílio também será sobre a deidade de Cristo. Então, Concílio de Nicéia, Concílio da Calcedônia, Concílio de Éfeso, todos esses concílios, Concílio de Constantinopla, todos esses concílios irão deliberar também, dentre muitas outras questões no que refere-se a pontos doutrinários, mas a deidade de Cristo sempre voltará a essa discussão, em virtude, seja da influência do arianismo, do donatismo e de outras seitas que estão surgindo, de outras interpretações. Inclusive, o senhor falando aí de outras seitas, era até a minha próxima pergunta. É justamente a respeito dessas seitas hoje. Hoje a gente tem o Testemunho de Jeová, Hare Krishna, né? Também. A gente tem outros segmentos religiosos que adotam, vamos dizer. Eles adotam o teísmo aberto, né, professor? Eles não acreditam na deidade de Cristo, não só isso, mas outros segmentos religiosos que não acreditam na deidade de Cristo. E por essa razão a gente deve ter cuidado com essas doutrinas falsas. A gente vai chamar aqui de heterodoxas, né, para também a gente não estar expondo nenhum grupo religioso. Isso. Então, usa o termo que o comentarista usa da lição, que é
essas doutrinas heterodoxas, essas doutrinas diferentes, que não são ortodoxas. Nós defendemos uma ortodoxia plena da Sagrada Escritura. A Bíblia é o nosso único manual de fé e prática. Então, se qualquer outro segmento religioso foge do princípio que a Bíblia está defendendo, então a gente automaticamente abre mão, porque a gente prefere ficar com a Sagrada Escritura. Então, Jesus é Deus, e isso é uma verdade categórica, e nós não temos dúvida nenhuma nisso. Amém. Professor, ainda tem alguns textos, se o senhor quiser pontuar mais alguma coisa aí. Pronto, eu tenho. Tem uns textos também que eu achei bastante interessante, que fala dessa deidade de Cristo, né? Marcos 6, 45 a 50, o próprio capítulo 4 de João, vai falar ali quando Jesus lá no poço de Jacó com a mulher, né? Isso. Teve cansaço, ali fala da parte Jesus humano, né? E quando ele revela o profundo da mulher, mostra a natureza divina. Se o senhor quiser pontuar mais alguns textos aí. Eu quero fazer uma menção aqui em João capítulo 3, versículo 13. 13 e 13. 3:13, né, com o discurso de Nicodemos, né, a conversa que Jesus teve com Nicodemos, revela um atributo divino de Jesus, porque Jesus tem os mesmos atributos divinos que o Pai e que o Espírito Santo tem, porque eles são Deus, né? Então, os atributos incomunicáveis, né? A onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, sim, todos esses atributos que só Deus tem e não divide com ninguém. Por essa razão nós chamamos de atributos absolutos ou atributos incomunicáveis, porque são atributos que Deus não divide com ninguém. Jesus revela aqui a sua onipresença, aqui capítulo 3 e versículo 13 de João, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, ele estava dizendo a Nicodemos: eu estou aqui contigo, Nicodemos, falando contigo agora, mas eu estou lá no céu. Isso. Eu estou lá no céu, mas estou aqui falando contigo. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele estava tanto ali, o Deus humanizado, como ele também estava no céu, porque ele é onipresente. É um dos atributos que Jesus tem, é um dos atributos que Deus também, Deus Pai tem e Deus Espírito Santo tem, porque esses atributos divinos, todas as três pessoas da Trindade participam, comungam, né? Ambos sendo um único ser, mas três pessoas distintas, né? Com especificidades distintas. Então, além desse texto, tem o de João capítulo 8, ainda aqui em João, capítulo 8, e versículo 58. Jesus dizendo categoricamente que antes de todas as coisas existirem, inclusive o pai da fé, Abraão, ele já era, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, que é o mesmo termo que Deus utilizou para falar com Moisés lá na sarça. Isso. Então, ele é o único eu sou. Então, o título que arroga a Yahvé é o mesmo Deus que está se revelando aqui. Tem um texto aqui em Colossenses, que é importante a gente fazer uma menção dele, porque em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então, Paulo também assevera essa verdade para a gente. É Colossenses capítulo 2. 2:16, é? Deixa eu ver se é. Acho que é 2:16. Também nele vocês receberam a plenitude, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Mas eu acho que a começar do 5, do 2 e 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Exatamente, capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ao mesmo tempo está dizendo, habita nele corporalmente, ou seja, em corpo, isso, demonstrando e defendendo também essa humanização, a encarnação do Verbo, mas demonstrando também que a plenitude da divindade está nele, habita nele, falando também do aspecto divino e humano de Jesus.
Em linhas gerais, a gente não tem dúvida de que Jesus é Deus e essa verdade para nós é uma verdade categórica. Depois de todas as discussões que houve no Concílio de Nicéia, inclusive um dos pontos que o Concílio defende, depois que estabeleceu o credo de Nicéia, o credo nicênico, é que quem ousa negar que Jesus é Deus, ele é anátema, ou seja, amaldiçoado. Justamente. Né? Então, para nós, essa verdade é uma verdade categórica. Amém, professor. Pronto, então tá aí a aula, graças a Deus. A aula é maravilhosa quando a gente começa a falar dos textos bíblicos, o tempo voa e nem parece, mas a gente já extrapolou até o tempo. Mas é isso aí, o professor tenta enxugar o máximo possível, mas mesmo assim é difícil porque o assunto, além de o assunto ser muito vasto, muito amplo, o assunto é gostoso de se falar, né? Então, quando a gente começa a falar desse Deus, né, e do seu atributo e das suas personalidades, é difícil a gente falar isso em alguns minutos, né? Quando é só a gente olhar a história do nosso Messias, que se fala ali de 3 anos e meio por aí de ministério, mas na verdade nosso Messias é como ele disse em João também: meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Ou seja, o ministério foi só 3 anos e meio, mas o nosso mestre, o nosso Criador, o nosso Cristo trabalha desde a eternidade, porque ele é eterno. Ele é o alfa, como falou o nosso professor, e o ômega, é o início e o fim, e está trabalhando de eternidade a eternidade para que a gente pudesse ter alcançado essa graça e essa misericórdia. Então, é uma lição maravilhosa e a gente fica ansioso para que chegue o domingo, não para que a gente possa estar numa classe ensinando, mas que a gente possa estar em comunhão entre os irmãos como nosso professor sempre fala, debatendo essas ideias, né, trocando essas ideias, né, professor? E isso é o que faz a gente crescer na graça e no conhecimento. Então, a gente só tem a agradecer e aí pedir a colaboração de vocês para que vocês continuem nos ajudando também, abençoando o nosso canal. Não precisa pagar nada, é apenas assistir o vídeo, enviar o material para os grupos, compartilhar, deixar o comentário, fazer pergunta. Eu vou também começar a abrir perguntas. A gente está elaborando aqui uma ideia aqui para vocês fazer pergunta no WhatsApp, e aí a gente solta no dia, o professor responde e a gente solta a pergunta de vocês aí. Então a gente está elaborando umas ideias aqui também para vocês perguntar a respeito dentro da temática da lição. O professor responde, então vocês fazem a pergunta. Nos próximos vídeos vamos ver se a gente já começa a trabalhar essa ideia. Aí faz a pergunta no WhatsApp ou faz um vídeo curto com o celular na horizontal, né, fazendo alguma pergunta, e a gente solta aqui, o professor responde e a gente coloca aí. Mas tem muita coisa, né, devagarinho as ideias estão chegando, Deus está dando a iluminação, e o mais importante aqui é o conteúdo, é o que está saindo daqui para aí, porque eu sei que aí chega na sua mão, chega dentro da sala da sua casa, chega no seu escritório, chega no seu trabalho, e tudo isso aqui é o ID, levando a palavra. Na verdade, a palavra certa não é nem o ID, né? É indo e semeando. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado mais uma vez. Hoje tem alguma obra para apresentar? Apresentar 2 obras. Pronto. Para que o nosso amigo professor, o aluno também possa estar aprofundando um pouco mais o seu conhecimento. Eu já havia apresentado 2 outros livros sobre a história da igreja, que foi a história do cristianismo através do século. Sim. E também a história do cristianismo ao alcance de todos, do Bruce. E hoje eu quero apresentar a história ilustrada do cristianismo, do Justo Gonzalez. Esse livro é de 2 volumes, esse é o primeiro volume, existe um segundo, e ajudará o professor, o aluno que tem interesse em conhecer melhor a história da igreja, a história dos concílios e qual foi o desafio da igreja durante os séculos, né, que se desenvolveram, e qual foram as ferramentas para as quais
a igreja fez uso para que pudesse combater todas essas heresias que estavam surgindo. Então, história do cristianismo, a história ilustrada do cristianismo é uma boa ferramenta para que o professor ou aluno possa estar desenvolvendo, então, o seu conhecimento sobre a história da igreja. É fundamental. Mais uma vez, quero apresentar ela aqui. Eu sei que nem todo mundo vai voltar os vídeos, né, ou terá a oportunidade de voltar aos vídeos, mas todos os vídeos a gente tem no final uma indicação de leitura. Mais uma vez eu quero apresentar essa teologia sistemática histórica e filosófica, uma introdução à teologia cristã, do Marco Greve. E é importante porque ela é uma introdução, mas uma introdução turbinada. Uma boa parte dela é a parte histórica e a segunda parte aqui é a parte da doutrina sistemática essencialmente. Então ele faz uma análise bem legal, uma abordagem bem fácil de compreensão, para que o aluno ou o professor possa ampliar mais o seu conhecimento teológico e histórico. Amém. Pronto. A lição que a gente sempre falou aqui desde o início, e o professor até apresentou o livro aqui, que tem muito material dentro dela que vai ajudar dentro dessa temática também, que está muito igual, é a lição A Razão de Nossa Fé. Pronto, essa lição 5 mesmo, se eu não me engano, é porque eu deixei lá para dentro essa lição aqui. Aqui é o livro, mas é a lição desse livro aqui, ó, A Razão da Nossa Fé. A lição de número 5, que é essa que a gente está estudando hoje, na lição desse livro aqui é a lição de número 3 ou é a 4? É a 3, isso, né? É a lição 3, está muito ligada com essa lição aqui. É mesmo que está pegando essa lição aqui, mas tem alguns pontos que você pode até pegar lá e vai ajudar também no plano de aula também. Então, é isso por hoje. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E a gente vai só encerrar com a oração. Deixa eu mandar também um abraço para minha sobrinha. Ela está aqui atrás da telinha aqui. Ela que está nos auxiliando aqui, monitorando ali o celular. Minha sobrinha lindinha, Evelyn, a princesinha de titio. Então vamos orar, professor. O senhor ora para a gente terminar. Então oremos assim. Pai bendito, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento estarmos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Continua abençoando, Senhor, o Teu servo, irmão Joebson, e esse canal, Senhor, que possa ser uma ferramenta, um instrumento de bênção, não só para o professor, o aluno da Escola Bíblica Dominical, mas todos aqueles e aquelas que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa usar esse canal como também uma ferramenta de evangelização e que possa ser uma porta para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor. São essas coisas que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente encerrar, deixa eu fazer só mais um momento de saudação aqui, e toda vez eu esqueço, e lembrei agora, o nosso professor também, Fernando Bezerra, a sua esposa, irmã Lani, e a sua filha, minha sobrinha, que eu esqueci o nome. Laura. Perdoa o titio, Laura. O teu nome fugiu da mente agora. Pronto. Fernando Bezerra, a sua esposa, nossa irmã Lani, e sua linda filhinha, Laura. A lição de dia 9 de fevereiro vai ser a lição de número 6. O filho é igual com o pai. Essa é a nossa próxima lição e aguardamos até lá. Fica na paz.